desse estado mesmo. E eu represento hoje os brasileiros aqui na região, pois eu sou casado com uma brasileira e morei alguns anos em Santa Catarina, perto de Blumenau. Então, por isso eu conheço muito bem a região de vocês. Ah, que bacana. Morasse onde, Anton? Morasse aonde? Em que cidade? Em Itajaí. Itajaí. Ah, tá bem. Ótimo. É bem próximo. Sim, Nossa, também fiz vizinho. um curso de comércio exterior em Itajaí. Então, estudei comércio exterior 3 anos. Fiz um curso técnico, não, em Itajaí. E abri uma empresa de comércio exterior, de importação e exportação em Itajaí, esse tempo. Mas hoje nós resolvemos de voltar para a Áustria de novo. Não estou na área mais, não. Agora sou bancário. Tá bem. Uma transformação significativa, né? Faz anos que você saiu de Itajaí? Nós saímos em 2008. Ah, faz bastante tempo. Mudou muito a região. Itajaí cresceu muito. Bom dia, Mauro. Bom dia, professor David Bislan. Bom dia, como estão todos? Bom dia. Bem? Tudo bem. Podem me ver e ouvir? Sim, estou ouvindo, não estou vendo ainda. Acho que estou pontual, né? É o horário, né? Sim, é o horário. Está no horário certo. Ok, muito obrigado pela presença de todos. Anton, muito obrigado pela tua disposição em aceitar nosso convite. Meus cumprimentos à Universidade de Blumenau. Anton, somos grandes parceiros. Blumenau, através da sua universidade, tem uma relação, tem uma ponte muito bem construída com a cidade de Innsbruck, do qual você representa, do qual você é cônsul do Brasil e trabalha muito lá. De sorte que eu idealizei e vi muita pertinência, professor Bislan, em poder ter, nesse dia tão importante da Áustria, nesse feriado para nós, ter um testemunho, ter uma voz brasileira, né? Ter uma figura brasileira que represente o Brasil para poder nos explicar e para a gente poder conversar e trazer alguns temas aqui relativos à cidade de Blumenau e Innsbruck, e notadamente a importância deste feriado para a nação austríaca, né? Tá certo? Não sei se o professor Bislan tem alguma pergunta, o Germano, mas eu até separei aqui algumas coisas para conversar com o Anton, eu tenho curiosidades, né? E começaria, Anton, perguntando para você se pudesse explicar a importância desse feriado hoje para o cidadão comum, para aquele austríaco, um austríaco normal, o que este feriado hoje implica na vida dele, como ele vê, como o povo, como as pessoas que estão ao seu redor veem esse significado desse feriado, né? Vou entrar um pouco no assunto histórico, não? Para explicar mais o que significa o Dia Nacional da Áustria, o que aconteceu nessa data mesmo, não? Isso foi 10 anos depois da Segunda Guerra, não? A Segunda Guerra terminou em 1945, mas 10 anos depois da guerra foi um tempo muito complicado para a Áustria, pois a Áustria tinha 4 nações dominando a Áustria, e a Áustria não estava independente, não? Tinha os 4 alianças que ganharam a guerra, não? Os Estados Unidos, a União Soviética, a Inglaterra e também a França.
que dominaram a vida política da Áustria e mesmo separaram várias partes da Áustria entre si, não? Então, a Áustria não tinha liberdade nenhuma, estava mais ou menos preso pelas essas forças armadas desses 4 estados, não? Então, nesses 10 anos difíceis, uma grande líder da Áustria, ele conseguia fazer um contrato com essas 4 nações e deixa a Áustria liberdade e eles fizeram um contrato que quando esse contrato seria em lei, eles forçaram os 4 alianças sair desse país, não? Então, esse contrato foi feito no dia 26 de outubro e foi assinado com as 4 nações, forças aliadas aqui em Viena. E 10 anos depois, esse dia foi classificado como Dia Nacional da Áustria, por causa esse dia a Áustria se declarou neutral. Então, esse dia a Áustria ganhou a liberdade de volta, não? Então, esse foi um dia muito... Mas totalmente aderiu a um tratado de neutralidade, né? Totalmente neutro, né? É isso. Isso mesmo. Foi totalmente neutro, como a Suíça. Né? Sim. E o que, Bislan, isso é curioso porque os poucos brasileiros têm essa percepção, né? Desse caráter de extrema neutralidade dessas questões ligadas a conflito. Eu ainda faço lembrar que em Viena existe uma grande agência da ONU, onde são arquivados os acordos nucleares, os acordos de paz. É uma agência que tem bastante relevo dentro da Europa e ela se encontra em Viena, não por acaso, né? Buscando exatamente carona nessa conotação de neutralidade, né? E a importância diplomática que Viena também tem através dessa agência, né, como tudo isso se caracterizou. E a pergunta que eu ia te fazer é exatamente essa, Antônio. E o cidadão comum hoje, uma pessoa que trabalha, que estuda, a visão dele sobre este feriado, a importância, é o maior feriado que a Áustria tem, cívico, né? É o mais significativo. Uau, tem o quê? Eu não entendi essa palavra. Este feriado é o feriado mais importante da Áustria hoje, estou certo? Tá certo, isso. Por causa a Áustria ganhou a liberdade nesse dia, não? Sim, significou a sua retomada de atividade, né? Voltou a ganhar a sua autonomia. Bem isso, exatamente. Né? Essa é a palavra, autonomia. A autonomia, exatamente. Né? Voltou a cuidar de si mesmo. A Áustria foi devolvida para si, de volta, né? Após um longo período de conflitos. Né? Foi 10 anos depois da guerra, tinha aquele período de conflito, não mesmo? E mesmo eles ganharam 2.955, no dia 26 de outubro, ganharam esse autonomia. Exatamente. E quais são as atividades que nesse dia a Áustria, como é que ela comemora isso? É um feriado que se fica em casa? Pois não.
Mauro, eu tenho uma dúvida ainda em relação a esse período, entre 45 e 55, quando o país era ocupado, se havia uma divisão geográfica, se parte da Áustria era ocupada pelos soviéticos, parte pelos americanos, ingleses e franceses, assim como foi com a Alemanha, né? O tratado foi assinado com os 4 países, as quatro potências, né? Ele é assinado entre 5 países, né? Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética e Áustria. Esse é o tratado. Certo, mas a ocupação geográfica, ela existia? Uma parte da Áustria era ocupada pelos soviéticos, outra parte pelos ingleses? Foi bem assim, o Viena foi dividido entre os 4, não? Então, 4 era França, Inglaterra, União Soviética e também Estados Unidos. Mas o resto da Áustria foi bem dividido. Por exemplo, na zona de Tirol e Vorarlberg, os estados mais leste da Áustria foram União Soviética, não? União Soviética. E eles foram naquele parte. No sul da Áustria era a França e no norte das pessoas da Aliança é da Inglaterra. Não? Tá bem. Curioso que é um país tão pequeno, né? E as potências dividiram ele, né? A tendência, a gente observa o destino da Alemanha, né? Como isto foi engraçado, como este comportamento foi exigido um do outro, né? Mas se a gente olha a questão de artes e tecnologia que a Áustria já tinha na época, era muito significativo, não é, Mauro? Sim. E você tem um interesse por trás disso, né? Desses países. Sim. Principalmente, eu acredito que tecnologia, né? Tecnologia foi a pauta daquele momento, né? Tecnologia militar, né, Bisla? Isso. Resultados militares, né? Esse era um grande interesse, porque o nacionalsocialismo tinha isso no seu conteúdo, e isso foi muito bem aproveitado, segundo se sabe, né? Mas eu pergunto para você, Anton, quais são os programas assim de destaque dentro da Áustria, ou pelo menos no Tirol, em Innsbruck, neste dia, quais são as faces de se comemorar, né? Eu soube que os palácios são abertos, os museus são gratuitos, mas principalmente, Bisla, no centro administrativos, eles são abertos para visitação, tá? Isso, a grande característica. Muito interessante. É a característica deste feriado, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre o governo do Tirol, a prefeitura de Innsbruck. Isso ocorre também na sua região? Isso também acontece aqui nesse dia. O palácio do governo não está aberto para público. Então, as pessoas podem até visitar o governador e eles ganham muita coisa lá. Tem livros temáticos de Tirol, não? Os livros culturais que eles são dados nesse dia para público, não? E eu ganhei um livro muito interessante do governador desse dia, foi ano passado, um livro que um tirolês escreveu e foi sobre as 3 Sicílias, como as pessoas que Tirol migraram para as 3 Sicílias. Todos os estados, os nomes que foram nessa época para 3 Sicílias, e foi muito, muito legal. Então, que riqueza de história, não? Riqueza de história. 13 Itilhas foi fundada pelo, então, ele abdicou de seu cargo, no período que antecedeu a Segunda Guerra, talvez tendo informações privilegiadas, ele fez uma leitura antecipada do que vinha, Bisla. Porque quem fundou 13 Itilhas, quem comandou essa leva de quem instaurou essa colônia, foi o ministro Andreas Thaler, era ministro das Finanças. Isso. Da Áustria. Andreas Thaler.
e eu acompanhei alguns estudos, eles percorreram toda a América do Sul, foram primeiro ao Chile, foram para o Uruguai e acabaram tendo uma identificação, uma proposta muito boa, ao que me parece, do governo do Estado, do governo brasileiro, e acabaram sentando onde estão hoje. Foi implantado um sistema de colônia mesmo, né? Isso. E colônias vieram, desenvolveram a cidade. Está aqui, a maior colônia hoje que a Áustria tem dentro do Brasil, está aqui em Santa Catarina, mas é bem assim sob o manto, né? Ela foi criada sob o manto de extrema organização, de projetar, de calcular antes de ser instalada. Não é uma imigração acidental, não é uma imigração... Ela foi... E é uma cidade hoje que tem, me parece, se não me falha a memória, 87 anos, e eu tive a oportunidade de estar lá há poucos anos atrás. Ainda existe, apesar da boa idade, imigrantes que são vivos, viu, Bisla? Isso acho que uma cidade é um privilégio, né? Agora... Eu já visitei Três Itilhas. A cidade é uma simpatia e uma organização fenomenal. É um encanto, é um encanto. Eu tenho sorte de visitar 2 vezes essa cidade e fiquei impressionado. Para mim, como tirolês, mesmo ver as pessoas vivendo o estilo daqui, não? Foi bem impressionante. Por isso, eu fiquei muito feliz de ganhar esse livro e para ver como foi a história mesmo, não? Estava tudo escrito, tudo bem bonitinho, a história. E não, bem legal. E tem outra coisa, nós temos sempre uma outra festa, que é a festa de aeroporto. Nós temos um aeroporto aqui em Innsbruck, um aeroporto pequeno, não? Mas ele faz todo ano, dia 26 de outubro, uma show das aeronaves. Vem muitas aeronaves também do militar país, faz uma show grande com os aviões deles, não? Tem apresentações. É um centro de planadores também, né, Bisla? É engraçado que tem blumenauenses que vão fazer planadores em Innsbruck, tá? Eu, pessoalmente, conheço um grupo aqui que se organiza e vai lá para participar, né, de planadores. Eu acho isso incrível, né? Na nossa atividade, a gente costuma dizer que a Terra é plana, né? Ela é muito próxima e realmente ela é muito próxima. Veja, ele isso é impressionante, né? Conhece bem a nossa cidade, né? Já esteve aqui, é casado com uma catarinense, e isso é que torna as coisas fascinantes, porque nessa atividade paradiplomática ela facilita muito o fluxo de identidade, de informação, entre auxiliar os povos entre si, da mesma maneira como eu auxilio os austríacos que estão de passagem. Imagino que o Anton seja o equivalente para os brasileiros que estão lá, e não são poucos, né? A própria FURB, é por isso que eu provoquei esse momento, Anton, porque a FURB, recorrente até a pandemia, Anton, tinha vários alunos em Innsbruck, né? Nós praticamente todo semestre, nos últimos anos, desde que a gente estabeleceu o convênio com a Universidade de Innsbruck, nós estamos com alunos da FURB na Áustria. Inclusive, já tem a previsão de mais um seguindo para a Áustria para começo do ano que vem. Se não me engano, a área do direito, né? Que o pessoal está indo. E eles ficam encantadérrimos ali com a universidade, com a cidade, com tudo que é proposto. É impressionante. E o pessoal volta assim com uma formação, uma mentalidade completamente diferente. O Germano também tem acompanhado esse movimento. Assim, é muito positivo isso, muito positivo. E nos felicitamos muito com essas diversas oportunidades, né, Bislan? Os alunos, e a ideia é sempre que voltem, né, e tragam esse conteúdo para a sociedade brasileira, né? Isso todos nós temos a ganhar. Anton, quis ter uma curiosidade também e saber
se você pode fazer um breve comentário como a Áustria está hoje, diante aí da pandemia, como pelo menos Innsbruck, né? Qual é o sentimento de vocês de esperança, como a nossa brasileira, que tem uma vacina chegando? Como é que o austríaco está vendo este momento hoje, Anton? Agora nós entramos na segunda onda, não? O coronavírus voltou, está aumentando todo dia os números de casos, e as pessoas já falaram do segundo lockdown aqui, que eles querem fechar a vida social e também a vida das empresas. Vamos falar das lojas novamente. Então, agora ninguém... Eu falo com muitas pessoas aqui, ninguém quer saber mais da segunda onda, não? As pessoas não querem mais ficar em casa, eles não estão mais afim de passar mais uma vez, passando 3 meses em casa como era em abril esse ano, não? Sim, de fato eu tenho acompanhado isso, Bislan e Germano. O Brasil me parece que se ressente de um momento muito parecido, né? Nós não queremos mais o lockdown, mas estamos literalmente relaxando com a guarda desse vírus, né? E vai aqui a minha observação, Bislan, que acho que pouco importa a estrutura do país, pouco importa a cultura, talvez, do país, a gravidade que ele tenha. Eu acho que nós estamos lidando com uma coisa muito universal, que é o ser humano. Ele tende a ser o mesmo em diversos territórios. Né? Concordo plenamente. Nós estamos agora estamos entre o 7º e o 8º mês de restrição, ou em algum momento mais acelerada, um pouco mais apertada, mas tudo tem se demonstrado difícil, né? E a pergunta que eu te faria, essa informação é interessante, que estão à beira de um segundo lockdown, e a economia do país, como como é que vocês estão enxergando? Vocês tiveram problemas econômicos? A indústria está afetada? O comércio está? Qual é a visão hoje? Qual é a perspectiva? Olha, eu acho que já falei com muitos empresários de parte pequena e média, e a desesperança é muito grande, que eles vão conseguir sobreviver. É tão grave, aquele lockdown, no primeiro lockdown foi tão grave que eles eles têm medo que eles não vão sobreviver a essa situação, e mesmo com muita ajuda do governo, não? O governo pagou 80% às vezes do salário dos funcionários aqui, eles contribuíram com a conta de luz, de água, não? das empresas, coisa simples, mas ajudou, não? Para essa luta de sobreviver. Isso foi bem grande. E hoje acredito que a maioria vai sobreviver, não? Das empresas, mas se for mais uma questão, a coisa vai piorar, e acho que algumas empresas não vão conseguir, não vão continuar, não? Então, nós já vemos as grandes empresas, por exemplo, a empresa aqui mais conhecida no mundo é Swarovski, não? O Matriz é aqui em Tirol, não? Dessa empresa, e mês passado, eles demitiram mais de 3 mil funcionários aqui, porque eles estão na crise também, não? Uma crise de venda por causa desse lockdown. E essa foi a reação. Então, com 3 mil pessoas na rua, uma cidade inteira que
pessoas trabalharam não naquela empresa, então sem trabalho, então é uma grande coisa, grande. Viu, Bislan? Muito semelhante ao fantasma, ao temor que nós temos, a dificuldade que o Brasil tem. A gente acha que isso é uma particularidade muito nossa aqui, né? Com certeza não é. Não é. E é interessante esse testemunho, até porque o Anton, até onde eu saiba, é um homem de mercado, né? Ele trabalha com o mercado financeiro, está muito atualizado. Uma das grandes preocupações que a gente tem aqui na região também, né, Mauro? A gente vê que a área têxtil, principalmente cama, mesa e banho, né, é uma área que vem sendo afetada bastante. E o pessoal, assim como a Swarovski, o pessoal acaba tendo opções de escolha, né, e preferem investir em comida, alimentação, alguma coisa nesse sentido, e deixam o chamado, nesse caso, não, assim, não na palavra pejorativa, assim, não com sentido pejorativo, né, mas deixam o supérfluo para depois. E essa é uma das minhas maiores preocupações eu aqui acho no que Brasil. não é o supérfluo, né, mas é o adiável, né? O adiamento, exatamente. É o adiamento, e você foca a gôndola de supermercado, que, diga-se de passagem, acho que é o caso, porque eu já escutei isso de muitos colegas aí da Áustria, que os negócios em supermercado turbinaram, né? Bislan. A Estão preocupação, próprios, pessoal, passou. venderam muito, né? Exato. As pessoas E estão mudou todo o ritmo de vida, né, pessoal? Em casa, alimentação, família. A pessoa que criou esse conceito novo normal, ela foi muito assertiva, foi muito feliz, né? Mauro, eu queria fazer aproveitar aqui o tema da economia e perguntar para o Anton, no início da conversa eu já expliquei que eu coordeno o curso aqui de comércio exterior, né? E se houver algum interesse, alguma coisa que a gente pudesse, alguma ação que nós pudéssemos colocar nossos estudantes aí em alguma pesquisa ou coisa parecida, que a gente está à disposição, né? Não sei até que ponto o envolvimento, Anton, seu é comercial também, se há empresas que aproximam aí o consulado honorário, mas no caso de existir essa possibilidade, conte conosco. Nós temos estudantes que fazem o trabalho de conclusão do curso, é um trabalho de 3, 4 meses, então isso poderia ser utilizado em alguma pesquisa. Alguma pesquisa de mercado, Anton, para empresas da Áustria, algum interesse, por exemplo, o consulado honorário da Áustria, o consulado honorário do Brasil necessite algum porta-voz, alguma coisa? Nós aqui também nós podemos criar um programa conjunto, considere isso, né? Esses consulados com essa universidade, a FURB tem uma carta patente para isso muito forte, ela é muito estruturada, muito grande, e que na primeira oportunidade que você volte ao Brasil, fica aí, Bislan, fazer o convite para ele para nos visitar, né? Com certeza. E, sobretudo, estreitar essa relação, né? Porque nós possamos contribuir com interesses de Áustria, interesses de Brasil, de estudantes, principalmente, e que possamos desenvolver atividades concretas e permanentes, né, Bislan? Acho que isso inclusive nas frentes de pesquisa que a gente tem, né, Mauro? Porque nós temos aí o Centro de Inovação, que vai ser inaugurado agora na metade do mês de novembro, né? Mais uns 20 dias, a gente vai estar com o Centro de Inovação. Talvez o Anton não tenha conhecimento, mas o estado de Santa Catarina, o governo, decidiu criar 13 centros de inovação no estado de Santa Catarina, um modelo único no Brasil. Eles estão vinculados à comunidade, às universidades e às empresas, justamente para trazer esse desenvolvimento econômico e tecnológico de forma conjunta. E o primeiro, que de Lages, já está inaugurado, ele mais voltado à questão de agropecuária. O nosso vai estar muito mais voltado à questão de tecnologias, principalmente a área de informática e alguma coisa na área informática aqui na nossa região, Anton, se tornou um dos carros-chefes da economia local e metal mecânico. É polo. Exatamente. Muito bom. Inclusive, para você saber, uma das atividades hoje, uma das que nós trabalhamos bastante, é a promoção, a divulgação
da língua alemã. Nós temos aí 5 escolas, né? Que a FURB é um grande aliado, porque tem o laboratório de línguas, tem o curso superior de língua alemã, e que são jovens hoje sendo formados para isso, e que, inclusive, Anton, trabalham no setor de tecnologia, de informática, com a língua alemã. Isso é Blumenau, já Blumenau tem bases muito sólidas para isso, vem melhorando, vem desenvolvendo cada vez mais. De sorte que, em algum momento, todo e qualquer interesse do Tirol aqui é extremamente bem-vindo, né, Bisla? Seremos sempre amigos. Já temos já podemos dizer que temos esse convênio entre universidades, que não é uma coisa tímida, tá? Já é uma grandiosidade que nos orgulha muito. Blumenau, a FURB se orgulha muito desta pauta. Alunos já estiveram aqui nos visitando, né, Bisla? Correto. Viena, de Innsbruck, professores já estiveram aqui, e sempre aqui o registro de que nós possamos ampliar. Né? O próprio professor Tais, ele vai quase todo ano para Innsbruck também, para trabalhar ali com pesquisas conjuntas com a universidade, da área de economia, né? E um dos eixos, inclusive no Centro de Inovação, Anton, é a internacionalização, para justamente facilitar e ter essa proximidade no desenvolvimento tecnológico e econômico da região. Então, assim, por isso que eu comento isso, né? É uma das vertentes da própria universidade e desse processo que a gente está vivenciando, né? Temos mais um convidado entrando, mais uma reunião aí. Sim. Eu queria só falar uma coisa, que seria um grande prazer se alguém, um professor, um estudante, não chega aqui em Innsbruck. Eu queria receber ele aqui no consulado, não? Vamos providenciar, Anton. Tenha certeza que vai ser procurado. Mas para finalizar a nossa reunião hoje, eu quero te agradecer muito, Anton, e fazer aqui sempre o nosso registro, né, Bislan, da amizade que a FURB tem com a Áustria. A FURB é a nossa universidade. Com toda certeza. Eu era garoto, eu lembro dela quando ela foi em 1968, né, erguida, é uma universidade nova, não tem esse conceito tão antigo quanto na Europa, de forma geral. Eu fiz 3 cursos na FURB, eu me orgulho muito disso, e tenho, assim, toda a minha... Cada vez que eu posso, já levamos exposições de arquitetura, artistas que tocaram ali na universidade. Exatamente. E nós temos muito orgulho disso, tá, Antônio? De ter essa relação com a Áustria, agora ela um pouco mais ampliada com o Tirol através de você, tá? Nós te agradecemos muito mesmo por essa participação em um dia que a gente pode, de forma leve, comemorar o maior feriado cívico em seu momento, tá bem? Eu não sei se o Germano quer fazer alguma pergunta. Não? Prazer em conhecê-lo também, e tenha certeza, os próximos alunos que estiverem indo para lá, vou pedir para que te procurem. Eles sempre passam por mim, né, Germano? Eu vou tomar a liberdade de te dar o WhatsApp dele já, acho que isso aí é muito importante, facilita isso sobremaneira, tá? Porque aí o aluno se sente seguro, a gente procura instruir ele com documentos, com tudo, com todo o conjunto. Agora virou uma corrida de bastão, né, Bisla? Vocês passam o aluno para mim e eu passo para ele. Isso mesmo. E tem funcionado muito bem, né? Eu espero que isso se amplie consideravelmente. Blumenau tem mais um grande amigo em Innsbruck a partir de hoje, né? Tá certo? Anton, te agradeço profundamente. Professor Bislan, parabéns pelo seu trabalho. Germano. Nosso trabalho, Mauro. Nosso. Obrigado aí, Mauro e Anton, também pela participação aí de hoje. Da Áustria, de todo mundo. Obrigado. Obrigado. Um bom feriado para ti, Anton, tá? Obrigado, foi um prazer. Prazer em conhecê-lo. Da mesma forma.
Tudo de bom. Tudo de bom. Igualmente. Até logo. Um abraço. Tchau. Até logo. Tchau, tchau. Até logo. Tchau. Tchau.